Somos apóstolos do bem em Indaiatuba, São Paulo. E agora queremos pedir ao Pai Maior, o Senhor de todas as esferas, para que possa envolver a cada um daqueles que participam conosco em bênçãos e luzes de saúde, de amor e de harmonia. E hoje estamos aqui reunidos para reflexionarmos sobre um tema que é muito comum para todos nós. O tema é calma. Como? Calma, no dicionário, é tranquilidade. E pessoa calma é uma pessoa pacífica, que não é agitada, tranquila, sem pressas, sem pânico. Mas calma, paciência, não é fácil de se ter. Hoje vivemos em função do relógio e dizemos não ter tempo. Vivemos com pressa, temos pressa, saímos de casa com pressa, trabalhamos com pressa, nos comunicamos com pressa, vamos à casa espírita com pressa e nos perdemos sem pressa. Realmente fica muito difícil ter calma, mas o ser humano aceita esse descontrole e assim, uma amiga não muito agradável surge: a ansiedade. Essa que no momento no planeta está invadindo todos os lares e todos os seres, e que por trás dela o século XXI hoje tem um grave problema de grande proporção, que se chama, ou graves problemas de grandes proporções, que é a depressão, que é a ansiedade, que é uma síndrome de pânico, que todos esses pertencem ao sistema nervoso central, que nos rege como seres. Então, nós nos deixamos e nos perdemos por esse momento. Mas isso deve servir para que possamos parar e pensar. Pesar o que é importante e como nos conduzir. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de usufruir, há tempo de participar. Emmanuel nos diz assim, ele tem um livro que se chama Calma, muito bom, devemos todos procurar. No sentido de preservar a paz, é indispensável nos disponhamos a prestar criteriosa atenção sobre nós mesmos. O nosso grande problema é que somos atenciosos em relação aos outros. Mas quando se trata de nós nos esquecemos de nos olharmos no espelho. Devemos jogar fora de nossa alma o que nos adoece. Porque a eficiência não se harmoniza com a pressa. E nós precisamos ser eficientes conosco. Precisamos nos preocupar, nesse instante do planeta, com o progresso espiritual. A como andamos com o progresso espiritual? É primordial nesse instante a confiança em Deus. São tantas as artimanhas que temos que enfrentar, dos inimigos ocultos, que nos esquecemos que o grande canal que nos sustenta, que nos leva à frente, chama-se Deus. E Jesus deixa bem claro isso em Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação, porque o nosso dia de amanhã é consequência do dia de hoje. Consequência do dia de hoje. Se nós assim pensarmos, nós começamos a estruturar um futuro e um passado melhor para nós. Devemos nos lembrar sempre que o que o homem põe, Deus dispõe, porque a vontade suprema é dele, não é nossa.
Nada conseguimos sem esforço. Quando algo nos vem sem esforço, não damos o devido valor. Não achamos necessário. Então, a calma é uma virtude nesses tempos tumultuados e conflituosos de dificuldades reais às quais atravessamos. Calma é a saúde do psiquismo. Então, é fundamental ter calma? Necessitamos da calma para nós? E vamos buscar como fazê-lo, como ter calma. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Porque a partir do momento que observarmos as nossas ações, as nossas reações, as nossas atividades, os nossos caminhar, evidentemente que nós vamos estar vigilantes. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim é um autogoverno para semelhante realização, ser-nos-á justa enfileirar obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Consciência tranquila é algo que está um pouco difícil hoje em dia, porque as pessoas se perdem em coisas triviais, equivocadas e se esquecem do principal. Paremos de prestar atenção na vida dos outros, no mundo que nos cerca, e passemos a prestar atenção em nós mesmos. A partir do momento que nós nos melhorarmos, evidentemente que ao nosso redor nós iniciamos um processo de modificação para melhor. Jesus, após a última ceia, convida Pedro, Tiago e João para sair e ir até o jardim das oliveiras, ou Getsemane, e diz, eles andam e ele diz, esperem aqui, eu vou mais à frente para orar. E por 3 vezes ele volta e os seus apóstolos estavam dormindo. Ele diz, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É Mateus 26, 41, a gente lê o que o Cristo nos traz. Nós queremos nos levar pela vida, mas sem o embasamento dos ensinamentos crísticos. E nos perdemos. Porque se nós não tivermos um embasamento maior que nos conduza na nossa cegueira infantil, que estamos nessa etapa evolutiva, nós nos perdemos em pequenas coisas, em equívocos. Saímos da casa de oração e muitas vezes já pegamos o celular e nos enveredamos por futilidades. Falamos coisas vazias, às vezes discutimos, criticamos, nos vinculamos aos atropelos. Estamos num mundo de estresse. E aí esquecemos a vigilância. E mais, esquecemos de estar atento a nós mesmos, às nossas ações, aos nossos comandos, aos nossos pensamentos. E nós achamos que está difícil. Será que está difícil, gente? Vamos nos reportar à época do Cristo. Naquela época, o Cristo falava para os judeus que viviam ao redor da Galileia, pobres, e moravam, como eram subjugados pelos romanos, moravam em terreno que lhes pertenciam e eram obrigados, muitas vezes, a se venderem como escravos para arcarem com as dívidas que lhes eram impostas, porque os aluguéis pesados lhes eram cobrados. Após o decesso do Cristo, muitos foram aos circos romanos para serem comidos pelos leões, para serem cristãos.
Mas vamos reportar aí na época de Kardec, na época de 1910, de Bezerra de Menezes. Aqueles que se diziam espírita, para estarem numa reunião, corriam o risco de ser presos, porque espírita era algo não aceitável e, portanto, estava violando lei e eram presos. E nós achamos difícil passar por esses processos. Hoje temos o conforto material, temos empregos, temos comida, mas achamos tão difícil o momento. Sabe por quê? Porque a gente não se embasa com aquilo que é efetivo para nós, que são os valores morais do Evangelho. Então, ter calma é a grande palavra neste momento. Ter calma é importantíssimo nas nossas relações familiares, sociais. Mas ser calmo é mais importante ainda no nosso lar, que é a grande escola para aprendermos a calma. Muitas vezes esperamos que o milagre aconteça nos outros, que no chefe, no marido, na esposa, no pai, na mãe, esperando que todos se modifiquem. Mas a modificação não deve ser esperada dos outros, sim de nós, do nosso interior. Por isso, a cada um segundo as suas obras. Por isso que eu reforço, os ensinamentos do Evangelho do Cristo dão-nos embasamento para que possamos nos modificar e enfrentarmos todas as intempéries que estão aqui e que poderão advir. A cada um segundo as suas obras, ou seja, nós somos responsáveis por nós, o outro por si. E nós queremos tomar conta do outro e não tomamos conta de nós. Somos os únicos responsáveis pela nossa caminhada evolutiva. Logo, pela nossa calma, pela nossa paciência. E a paciência tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Não só. Não podemos dar este poder de decisão que nos pertence, de modificação interior a outrem. Nós somos os responsáveis, porque as pessoas têm o seu limite, ou seja, têm o seu estágio evolutivo. Cada um de nós, não necessariamente estamos no mesmo. Às vezes um pouco mais abaixo, às vezes um pouquinho mais acima, embora estejamos todos num planeta de provas e expiações. Ou seja, estamos num conjunto único. Porém, o esforço de cada um reflete. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, 4, diz assim: a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral, independente de idade e instrução. Tá bem claro, né? Maturidade do senso moral. E nós temos esse senso moral para aprendermos a ter calma. Ao lembrarmos disso, que ele nos fala, já vamos sentir calma em relação ao próximo, as coisas, as situações, porque nós não podemos exigir do próximo a mesma maturidade do senso moral. Se nós temos, por nos esforçarmos, alguns pontos positivos, não exijamos que o outro também o tenha. É a caminhada que faz a diferença. Ninguém dá mais do que tem. Saibamos sempre respeitar as criaturas na posição em que se encontram, porque isso é gratidão e é um grande diferencial. E para a calma é necessário conhecermos a nossa essência. É uma questão de bom senso, porque a gente está sempre apontando, criticando, mas não olhamos em nós. Às vezes temos defeitos piores do que aquele que nós estamos apontando. E realmente, hoje no planeta, os piores vícios, os piores defeitos são os morais.
que é esse que nos pedem que mudamos. Calma é estado de autocontrole, que o indivíduo exerce sobre si mesmo. É um estado de confiança. A pessoa calma é no pensamento. Avalia o que vai fazer, como deve fazer e estrutura na mente, porém não se assoberba. O tempo prodigaliza a calma. O tempo traz um dia após o outro. E nós estamos aqui, neste planeta, para aprender. Somos todos estudantes do amor do Pai. Nos enchemos de fatores que nos produzem nervosismo, ansiedade, estresse, com músicas, com vídeos, com conversa, com telejornais, com assuntos diversos que não nos levam a sermos melhores. Estamos no mundo de César, mas somos filhos de Deus. As pessoas dizem, perdi a calma. Como, se nós não a temos? É uma virtude entronizada em nosso ser por nós mesmos, porque a calma é um bálsamo que conduz e refrigera. Então, nós temos que fazer o exercício da calma, porque nós não a temos. E aqueles que se explodem, aqueles que buscam equivocadamente, achando que tem que ser ríspido, rude, exigente com outros, deveria pensar melhor, porque essas explosões são perdas que nós temos em relação à nossa caminhada, à nossa evolução. Então, por que explodir? Saia, pense um pouco, ouça uma música tranquila, respire fundo, tome um banho relaxante, se compenetre do amor maior e não perca tempo nessas explosões de cóleras que nos envenenam. Que existe estudo que diz que neste momento que nós estamos encolerizados, se for trabalhado em nós para que se tire uma gota do que nós produzimos no nosso organismo, se tornaria um veneno que pode matar 70 pessoas. E aí, qual o reflexo em nós? Futuros cânceres, futuras doenças terminais desconhecidas, futuros problemas de saúde, futuros problemas de relacionamento. A calma é fundamental. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Emmanuel, o que eu vou dizer aqui agora, Emmanuel nos traz no livro Calma, que é um livro de 180 páginas aproximadamente, fácil e acessível para se ler. E a gente não busca essas literaturas que podem acrescentar e muito em nossos corações e em nossas almas. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Auxiliar desinteressadamente a qualquer semelhante. Nós temos que prestar bem atenção nos detalhes. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Falando em assuntos infelizes, é o que mais nós vemos ultimamente ou não? Nós espíritas, será que estamos pelo caminho correto ou ficamos discutindo aquilo que não nos pertence porque nós não temos como modificar? E quando se faz necessária ação, a ação é feita e ponto final. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes.
Discussão sem proveito é desperdício de forças. A hora que estamos para perder a calma, embora não a tenhamos, nos exercitemos. Devemos orar, ouvirmos a música, vigiar. Essas pessoas que explodem deveriam fazer um favor ao outro. Porque as pessoas que o cercam não têm obrigação de estar presente nos acessos de cóleras. Então exploda para dentro. Já que não exercita a calma, que não a busca para que se torne melhor, porque na verdade é um grande círculo. A calma puxa a paciência, que puxa a beneficência, que vai puxando um ao outro. São as virtudes. Então, fazeis brilhar a vossa luz, disse-nos o Cristo. Nos aproximemos do Cristo e a calma, a paciência, a serenidade estarão conosco. Calma, que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todo em meio de obstáculos e embates. E agora, para nós finalizarmos, eu gostaria que nós prestássemos atenção, eu vou ler. É um poema divino, eu acho. Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. O sol és tu, é a lua, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada estás, tu habitas, e onde tudo estás, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vistas para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que tu possa adorar em mim, e torna-me claro como um dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa. Acho fantástico e a vejo como uma oração. E nesse instante, vamos desejando a todos as bênçãos do Pai, para que possamos nos fortalecer sempre e nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja, Senhor.